Oi, meus amores! Como é que vocês estão, hein? Tudo certo por aí? Eu espero que sim. Como eu tinha prometido pra vocês, cá estou eu com uma história real incrível pra vocês. Esse vídeo foi inteiramente baseado em um livro mais incrível ainda, chamado A Volta. Livro esse escrito por Bruce Leninger, pai do pequeno James Leninger, que é o protagonista da história. E eu já vou avisando que a história vai ser bem longa. Eu nem sei se eu vou conseguir fazer ela em um vídeo só. Talvez eu tenha que dividir esse vídeo em 2. Vamos ver. Se você quiser colocar seus foninhos de ouvido e dar faxina na casa enquanto ouve, ou escutar antes de dormir, mas eu garanto pra você que vai valer a pena, porque é uma história emocionante e inesquecível. Então, ciganos e ciganas, encham suas canecas de vinho quentão ou chá, e todos em volta da grande fogueira, porque hoje é dia de história. E nossa história começa em uma madrugada fria por volta dos anos 2000, quando um grito de criança aterrorizante corta o silêncio da noite. O grito era do pequeno James, e aquela foi a terrível noite em que os pesadelos começaram. E eu digo pesadelos, mas é um eufemismo da minha parte, porque eram muito mais que simples pesadelos. Eram verdadeiros acessos de pânico. Porém, vamos começar pelo começo. James Leninger, até então, era apenas um garotinho normal, de 2 anos recém-completados. Um bebê praticamente, usava fraldas. Alegre, sorridente, era a maior alegria da vida de Bruce e Andrea Leninger. Um casal comum, de classe média, moradores do sul da Louisiana, Estados Unidos. E aquela foi a primeira e terrível noite de muitas que se seguiriam. O pequeno James, naquela noite, de repente começou a se debater, a suar, a tremer, a berrar na cama como se estivesse sendo eletrocutado, aos berros, numa angústia devastadora. E Andrea Leninger, sua mãe, uma loura, arruivada, de 38 anos, muito bonita, que fora bailarina profissional por muitos anos, até que largou os palcos por amor. E agora seu amor estava ali, naquela cama, gritando e se debatendo numa angústia e num sofrimento sem fim, e ela sem saber o que fazer. E ela era uma mulher bastante racional, porém, existia algo de assustador naquela cena que Andrea não sabia explicar. Não era um pesadelo comum. Mas ela tentou manter a calma. Correu, pegou o filhinho nos braços e ficou sussurrando, falando baixinho, palavras calmas. Até que aos poucos ele parou de berrar e o sono foi se acalmando. E tudo estaria normal, se esses pesadelos não passassem a acontecer praticamente todas as noites. O pai de James e marido de Andrea, Bruce Leninger, era 12 anos mais velho que Andrea e já era pai de 4 filhos de um casamento anterior. Então ele tentava amenizar a situação, dizendo que não era nada, que criança era assim mesmo, que Andrea era mãe de primeira viagem. Mas mesmo assim, por precaução, Andrea levou James ao pediatra, que confirmou as palavras de Bruce. Mas aqueles pesadelos de alguma forma angustiavam tanto Andrea que ela saiu do próprio quarto e passou a dormir no quarto ao lado, que era o quarto perto do quarto de James, para poder ouvir mais rapidamente seus gritos. Ela passou até a ter o sono mais leve, porque ela dormia já esperando ouvir o primeiro grito do filho. Quase 2 meses depois do início dos pesadelos, e James ainda estava se debatendo e berrando. Até que naquela noite, Andrea decidiu prestar atenção no que o filho estava dizendo enquanto se debatia, o que ele estava tanto berrando. E quando ela conseguiu decifrar os berros do filho, o que o filho dizia, uma pedra de gelo percorreu a espinha de Andrea. E ela saiu correndo para chamar o marido, que acordou meio grogue, meio mal-humorado, e mesmo achando exagero da parte da esposa, foi ao quarto do filho. Mas chegando lá, meus amigos, ele não soube explicar o porquê, mas ele também sentiu um arrepio quando observou o que se passava ali. O pequeno James estava deitado de costas
chutando e arranhando as cobertas, como se estivesse tentando escapar de um caixão, passou rapidamente pela cabeça de Bruce, enquanto dizia e gritava: "O avião caiu! O avião tá pegando fogo! O rapaz não consegue sair! Alguém pede socorro! Alguém socorre!" E vamos relembrar aqui a idade de James. Isso aconteceu pouco depois dele completar 2 anos de idade. Ele ainda estava começando a aprender a se expressar por meio de frases complexas. Só que o que aquele bebê estava gritando enquanto se debatia na cama, naquela madrugada, eram palavras tão ricas em detalhes, tão pouco infantis em seu desespero, que Bruce Lemminger emudeceu. A vida inteira Bruce foi aquele tipo de gente, aquele tipo de homem que resolvia os problemas. Aquele cara dinâmico, pronto para o que desse e viesse, o homem capaz de corrigir quase todas as coisas, que para tudo tinha uma solução. Entretanto, naquela madrugada, no pé da porta do quarto do seu filho, ele ficou paralisado e assustado. Ele sabia que aquelas frases de pânico não poderiam ter surgido do nada, na cabeça de um bebê de 2 anos. Disso ele tinha certeza. Acontece que, mesmo preocupada com a situação, a vida seguia. A vida sempre tem que seguir. E, em uma tarde comum, Andrea decidiu ir a uma loja de departamentos comprar algumas toalhas novas para a casa que estava precisando. Chegando na loja, Andrea colocou James dentro do carrinho e, enquanto caminhavam para o departamento de artigos para o banheiro, passaram pela área de brinquedos, cheio de bonecas, carrinhos, bola, barcos de plástico. E Andrea teve uma ideia. Ela pensou que se comprasse um brinquedo para James, isso distrairia o menino o suficiente para ela poder ficar à vontade ali para procurar suas toalhas. Observou então que James olhava e apontava boquiaberto para um pequeno avião de brinquedo em uma caixa. Ela então pegou a caixinha e disse: "Olha só, filho", já foi tirando da caixa o pequeno modelo de avião com hélice, entregando para James, que examinou o brinquedo como se fosse um especialista. E Andrea comentou: "Olha, filho, que bonitinho, ele até tem uma bomba embaixo." Mas o que James, aquele menininho de fraldas, ali na frente de Andrea disse, deixou a mulher paralisada. James olhou para o aviãozinho, como se fosse um especialista, virou de cabeça para baixo e declarou: "Isso não é uma bomba, mamãe, é um tanque descartável." Andrea não tinha a menor ideia do que era um tanque descartável. Foi só quando chegou em casa à noite e conversou com Bruce sobre o assunto que os dois juntos pesquisaram e descobriram que se tratava de tanque descartável, um tanque de gasolina extra que os aviões usavam. Mas a questão é, como James poderia saber disso, se ele não conseguia nem mesmo pronunciar direito tanque descartável? Ele dizia tanque descartável. Como ele poderia conhecer um tanque descartável, se nem Andrea, se nem Bruce tinham ouvido falar nisso? Era perturbador, mas nada com o que precisassem se preocupar. Pelo menos, eles achavam que ainda não. Acontece que a partir desse dia em que James, é claro, ganhou o aviãozinho de brinquedo, ele ficou obcecado por aviões. E os pesadelos continuavam, sempre com aviões. Até que um dia, Andrea sofreu uma queimadura em um acidente na cozinha. Então, Bruce decidiu que passaria o dia passeando com o filho para deixar a mulher mais tranquila, enquanto a sogra ficaria cuidando da esposa. E ele teve a brilhante ideia de levar Jamie para Dallas para conhecer o quê? O museu de aviões que tinha por lá. Que ótima ideia, né, Bruce? Que inteligentíssima ideia levar uma criança que está sofrendo pesadelos aterrorizantes com aviões para um museu de avião, não é mesmo? Mas por algum motivo, nosso querido amigo Bruce achou que seria uma boa ideia. E como o filho era obcecado por aviões, ele queria que aquele dia fosse um dia especial. Então ele decidiu que passariam o dia nesse museu dos aviões, depois iriam almoçar juntos,
iriam dar um passeio pela cidade, depois voltariam finalmente para casa com Andrea mais descansada, mais recuperada, e esse era o plano de Bruce. E tudo estava saindo bem. Bruce fora muitas vezes a esse museu quando era criança, ver os antigos aviões da Segunda Guerra Mundial, da Guerra da Coreia, da Guerra do Vietnã. Seu avô gostava de levá-lo até lá. E ele se lembrava de achar fascinante todos aqueles aviões brilhando como se fossem novos, reluzindo em perfeitas condições de voo, como se estivessem apenas esperando por um piloto. E no caminho, James estava ansioso para chegar logo no museu. E Bruce foi tagarelando, conversando com o filho o trajeto inteiro, falando sobre as coisas incríveis que eles iriam ver. Mas James, ele não precisava ser convencido de nada. Ele, que era um garotinho falante, alegre, estava estranhamente e silenciosamente ansioso. Então, por fim, chegaram ao museu. E a primeira coisa que James avistou foi um velho avião modelo F-104, atrás de uma barreira de corda de segurança. O avião era fascinante, parado ali na pista de decolagem, como se alguém tivesse acabado de estacionar aquele caça-jato e ido comprar cigarros. James soltou um grito tão agudo quando viu aquele avião que ele assustou todo mundo que estava ali no local. Os aviões estavam suspensos, majestosos atrás das cordas de segurança. Os olhos de James faiscavam de prazer. O menino se esforçava para chegar mais perto dos velhos aviões da Segunda Guerra Mundial. E o pai teve que segurar forte o menino e avisar que era proibido entrar ali. James estava assim, visivelmente impressionado, boquiaberto, admirado. Eu diria que ele estava em transe. Tanto que Bruce, depois de ficar alguns momentos ali nos aviões da Segunda Guerra, continuou a caminhar em direção ao espaço seguinte, onde estavam expostos os jatos mais modernos. Mas quando ele olhou para baixo, ele percebeu que James não estava com ele. Quando ele olhou para trás, ele percebeu que o menino voltara e estava ali parado, estático, olhando para os aviões da Segunda Guerra Mundial, como se estivesse hipnotizado. "Vamos lá, James", falou Bruce, pegando o menino pela mão. Mas nesse momento, quando Bruce tentou tirar James dali, James deu um grito. E, meus amigos, não foi um grito comum, não. Não foi um grito de uma criança com raiva. Foi algo mais potente. Algo mais visceral, eu diria. Foi o grito de uma criança que estava sentindo alguma forma de angústia desconhecida. Não era o grito de uma criança mimada que não estava conseguindo o que queria. Era o grito de um menino que desejava desesperadamente se expressar com clareza, mas não estava conseguindo fazê-lo. Bruce, em geral, que era prático, não dava atenção a essas esquisitices, ficou perplexo. Tentou arrastar James para o outro setor da exposição, mas o menino continuou a resistir. Algo naquela situação parecia sinistra. Algo que Bruce não conseguia compreender. Para encurtar essa história, eles queriam passar apenas 1 hora naquele passeio, ficaram 3 horas seguidas paradas em frente apenas aos aviões da Segunda Guerra Mundial. James simplesmente não conseguia sair de perto daqueles velhos aviões. A única maneira pela qual Bruce conseguiu fazer com que o filho saísse dali foi prometendo que o levaria a um campo de aviação em atividade, no qual poderia observar os aviões decolando. Nenhuma guloseima, nenhum passeio, nenhum brinquedo foi capaz de convencer o menino a arredar o pé do museu. Somente a promessa de decolagens ao vivo. Depois da promessa cumprida, quando voltaram para casa, Bruce conversou com Andrea sobre o ocorrido. Ele tentou de alguma forma explicar o quanto toda aquela situação fora perturbadora para ele. Mas ele só conseguiu dar a impressão de que estava se queixando da dificuldade de tomar conta do próprio filho. Então ele decidiu deixar aquilo para lá. No fim de junho, Bruce precisou viajar durante uma semana para New Jersey a fim de comparecer a eventos da sua família, seus filhos do primeiro casamento que moravam por lá.
Acontece que no dia 19, Gregory, seu filho de 15 anos do primeiro casamento, ia se formar no 9º ano. Mas como trabalharia no dia 18, Bruce teria então que voar para New Jersey, teria que pegar um avião para conseguir chegar a tempo da formatura do filho. Mas a verdade é que Bruce nunca contara a ninguém. Mas apesar de amar avião, ele não gostava de voar de avião. Ele sentia uma angústia todas as vezes que ele precisava voar. Mas ele tentava passar por cima disso. Ele tomava um remedinho para ansiedade e disfarçava a situação. No dia, Andrea acompanharia o marido ao aeroporto para depois poder levar o carro de volta para casa. E assim aconteceu. Bruce estava dirigindo, Andrea no assento do passageiro e James no banco de trás, preso na cadeirinha, segurando seu avião de brinquedo. Quando de repente o menino me solta a seguinte frase: "O avião do papai caiu, sabia? O avião do papai pegou fogo e o papai ficou preso lá dentro." Ah, meu filho, as mãos de Bruce se contraíram no volante. Ele ficou meio mudo primeiro e quando ele conseguiu falar alguma coisa, ele disse entre dentes: "Filho, você não deve dizer nunca mais isso, James. Aviões não caem." No que o menino respondeu: "Caem sim, papai. O meu caiu e pegou fogo." Mas esse episódio se passou, os dias foram se passando e a vida voltou ao normal. Ninguém mais falava dos pesadelos de James, até porque eles já faziam parte da rotina da família, sabe? Foi virando aquela coisa corriqueira. Até que em uma noite comum, depois de chegarem do supermercado, lavar e guardar os alimentos, Andrea fez o jantar, Bruce chegou do trabalho, todos comeram. Rotina normal da família. Depois Bruce se sentou em frente à TV e Andrea subiu com James para o quarto, como sempre fazia. Trocou sua fralda, vestiu o pijama e já ia pegar um livro para contar uma história, como fazia toda noite, até que James falou: "Mamãe, conta a história do rapaz que caiu do avião e saiu no meio do fogo assim. E caiu no chão fazendo uma encenação de alguém tentando sair de um lugar apertado em chamas." Andrea ficou gelada. James ter pesadelo com aquela cena era uma coisa para ela. Agora James falar naturalmente sobre aquilo acordado era outra coisa. Andrea foi correndo chamar Bruce para escutar. Eles se sentaram na cama e Andrea falou em um sussurro rouco: "James, meu bem, conte pro papai o que você me contou agora." Como se fosse a coisa mais natural do mundo, James se deitou de costa e, exatamente como fizera pouco antes, disse: "Papai, é que o rapaz está fazendo isso", e dava chutes pra cima e gritava alto: "Socorro! Meu avião caiu, estou pegando fogo, não consigo sair. Alguém me socorre." Andrea perguntou suavemente: "James, você fala sobre esse rapaz quando você tem os sonhos. Quem é esse rapaz?" Sem rodeios ele repetiu: "Eu, mamãe. O rapaz sou eu." O rosto de Bruce ficou pálido. Mais tarde ele diria que teve a impressão de que seu cérebro tinha ficado do tamanho de uma ervilha. Durante meses Andrea estivera tentando chamar a atenção de Bruce. E ele sempre escutara, mas não encontrava significado algum naqueles sonhos. As crianças têm pesadelos, ele pensava, vai passar, não vamos entrar em pânico. Mas agora, na sua própria cama, seu filho completamente acordado e calmamente reencenando algo tão estranho, tão além da capacidade de criação, de imaginação de uma criança daquela idade. Crianças de 2 anos reencenam dinossauros, não quedas de avião. Aquilo foi forte, foi uma cena forte. E Bruce, momentaneamente, ele emudeceu, assim. Ele olhou para Andrea como se talvez ela pudesse ter algum tipo de explicação para aquilo. E em seguida se curvou para o filho, que sentou na cama. "Filho, o que aconteceu com seu avião?" "Ele caiu, papai. Ele caiu pegando fogo." "Mas por que seu avião caiu, meu filho?" "Papai, porque ele levou um tiro." "Mas quem atirou no seu avião?"
Nesse momento, James fez uma cara de enfado, como se a resposta fosse óbvia, e disse: "Os japoneses, né, papai? É claro", respondeu o menino com um tom desdenhoso de um adolescente impaciente. "Filho, só mais uma coisa. Como é que você sabe que foram os japoneses que derrubaram seu avião?" James declarou com simplicidade: "Porque eu vi, papai. Eu vi o sol vermelho desenhado no avião. Tinha a bola vermelha dos aviões dos japoneses." Bruce e Andrea não precisavam discutir nada, porque os dois, tanto Bruce quanto Andrea, estudaram aquilo no ensino médio. Todo mundo estudava. Todo mundo que já tinha feito o ensino médio tinha visto imagens exaustivas vezes nos livros escolares do símbolo japonês, do sol vermelho pintado nos aviões de caça. Só que não haviam livros escolares do ensino médio na casa de Bruce e Andrea. E é importante lembrar que o ano era 2000, as crianças não tinham acesso à internet, como é de hoje em dia, que toda criança tem um celular, um tablet na mão. Não, na época não existia isso. E nunca é demais lembrar, James tinha apenas 2 anos de idade. Bruce e Andrea tiveram a impressão de que o ar tinha sido sugado do quarto. Nenhum dos dois lembrava de ter respirado depois de ter entrado ali. Ambos estavam naquele estado de choque e ficaram entorpecidos. Talvez tenham sido apenas alguns minutos, mas pareceram horas. Em seguida, o treinamento de mãe perfeita de Andrea entrou em ação e ela tentou disfarçar. "Ok, meu filhinho, agora vamos escovar os dentes e vamos para a cama." A partir desse dia, Bruce e Andrea tiveram que concordar, né? Na verdade, Bruce teve que concordar com Andrea que o que estava acontecendo com James não era normal. Quando foram desabafar com a família e com os amigos, surgiu pela boca da mãe de Andrea uma palavra: reencarnação. Bruce achou aquilo um absurdo. De acordo com ele, um verdadeiro cristão não poderia nunca acreditar nessa coisa de reencarnação. A promessa da sua religião era uma vida eterna. Para ele, a alma não fazia participações especiais. Aquilo era um absurdo. A sogra dele, inclusive, deu de presente para ele aquele livro, Crianças e Suas Vidas Passadas, mas ele fez questão de jogar num canto. Ele não tinha certeza do que estava acontecendo com seu filho, James, mas se recusava a acreditar nessa ideia ridícula de vidas passadas. Bruce e Andrea, apesar de ficarem ansiosos para conversar mais sobre a história do avião com James, preferiam não tocar no assunto, na esperança de que aquilo tudo fosse esquecido. Porém, certa noite em que já tinham preparado para dormir, Andrea ia começar a contar a história quando James começou. "Mamãe, o avião do rapaz caiu pegando fogo." O tom era coloquial, mas Andrea estivera esperando aquela abertura por muito tempo. Ela e Bruce tinham um monte de perguntas a fazer. Por isso, tinham se preparado para esse momento, quando o James desse aquela abertura. Então Andrea logo se levantou e falou: "Filha, eu vou chamar o papai rapidinho, tá bom?" E disparou pelo corredor para chamar o marido, que estava sentado numa cadeira e já saltou da cadeira. E em segundos, rapidinho, os dois já estavam sentados na cama ali em frente a James, tentando não deixar transparecer a tensão que estavam sentindo. "James, fale com o papai sobre o rapaz." "Ah, papai, eu já disse, o avião do rapaz caiu pegando fogo." Andrea perguntou: "E quem era o rapaz?" "Eu também já disse, mamãe, o rapaz era eu." Não houve qualquer hesitação, qualquer pausa, qualquer floreio dramático. Ele estava apenas falando a respeito de uma coisa que havia acontecido e que não exigia imaginação, sabe? Andrea perguntou: "Filho, você se lembra do nome do rapaz?" E ele respondeu: "Lembro, mamãe, era James." Ele não entendeu, né? Ela pensou. Ele estava repetindo o próprio nome como faria um menino normal de 2 anos, se perguntassem seu nome. Só que Andrea já estava ficando frustrada, porque ela não sabia como pressionar James sem causar algum dano na criança. Ela estava desesperada para conseguir algumas respostas, mas ela não queria que isso perturbasse James.
Bruce então assumiu o interrogatório. Filho, você se lembra do tipo de avião que você pilotava? Lembro sim, papai, era um Corsair, respondeu James, sem hesitar. Bruce se encolheu como se tivesse levado um soco. Ele conhecia sobre o avião. Era um avião de caça da Segunda Guerra Mundial. Mas como poderia James saber o nome de uma aeronave da Segunda Guerra e ainda mais afirmar com segurança que ela era a aeronave que tinha no seu sonho? Mas ele tentou então derrubar a história do filho. E você se lembra de onde seu avião decolava, filho? Mas James não se deu por achado e respondeu: lembro sim, papai, de um navio. Outra resposta que deixou Bruce atônito. Ele tinha, como eu já disse, um conhecimento sobre os Corsairs e como eles eram lançados de navios porta-aviões na Segunda Guerra. Mas como poderia James saber disso? Como era possível que ele tivesse elaborado um pesadelo tão complicado e tão verossímil? Nada que Bruce ou James jamais vira, lera ou ouvira poderia ter influenciado James a ter essa lembrança com todos aqueles fatos complexos que ele repetia ali naquele momento. Gente, era uma criança de 2 anos. Bruce estava agora convencido de que de alguma maneira precisava preparar uma armadilha para o filho e descobrir as falhas ou defeitos naquela história, porque aquilo não podia ser real. Filho, você se lembra do nome do seu navio? Lembro, papai. Era Natoma. Bruce então pediu a André que pegasse papel e caneta. Ele queria alguma coisa sólida no papel, uma prova de que estava acontecendo algum tipo de fantasia ali. Nada de vidas passadas. Apenas uma criança de 2 anos confusa que de algum modo tinha uma história estranha na cabeça. Natoma, filho? Era, papai, era Natoma. Mas esse parece um nome bem japonês, hein? James ficou aborrecido nessa hora. Não, papai, não é japonês, é americano mesmo. Lançando na direção do pai um daqueles olhares irritadiços de uma pessoa que está chegando ao limite da sua paciência. André tentou suavizar o clima. Qual era o nome do rapaz mesmo, filho? Eu já disse, mamãe, era James. Agora o menino parecia inquieto, entediado, cansado com todo aquele interrogatório. Porém, mais do que isso, ele parecia zangado com o pai por ele estar duvidando da sua palavra. Aquele pinguinho de gente de 2 anos de idade estava enfrentando o pai por causa do nome Natoma. André estava um pouco chocada, de modo que interrompeu ali aquele interrogatório e pôs James na cama. E começou a ler os 3 livros para ele poder dormir. Deu beijos no filho, cantou musiquinhas, abençoou para que ele tivesse uma noite tranquila de sono. Ela só queria colocar o filho para dormir, descansar um pouco a cabeça e pensar um pouco mais em tudo aquilo. Mas Bruce saiu do quarto direto para o seu escritório e foi fazer uma busca no Google. E digitou o nome Natoma e encontrou algo. Mais uma vez, a sensação de gelo na espinha. Andréia! Gritou Bruce. Você não vai acreditar nisso. Andréia olhou para a tela do monitor e por cima do ombro do marido ela viu uma fotografia em preto e branco de um pequeno porta-aviões de escolta. Bruce se levantou e com a voz repleta de surpresa acrescentou: Natoma Bay foi na realidade, Andréia, um porta-aviões dos Estados Unidos que combateu no Oceano Pacífico na Segunda Guerra Mundial. Os 2 ficaram ali, paralisados, de cabelo em pé. Alguma coisa definitivamente estava acontecendo. E não eram lembranças fantasiosas de uma criança de 2 anos confusa. Tem uma coisa importante que vocês precisam compreender a respeito de Bruce Leninger para que a gente possa continuar essa história. Quando ele se encontra em um território desconhecido para ele, ele começa a entrar em pânico. Se você olhar para ele, você não vê o pânico, apenas a severa fortaleza de silêncio resignado que ele exibe para o mundo. Mas por dentro, naquele momento, Bruce era apenas um garotinho assustado, que não sabia mais no que podia ou no que não podia acreditar. Os meses foram se passando e no dia 5 de outubro,
com um profundo alívio, Andrea abriu animada todas as janelas para que a brisa fresca do outono entrasse na sua casa. A sufocante temperatura do verão finalmente tinha ido embora, e James seguia a mãe pela casa, imitando, saboreando o vento do outono. Parecia que aquele ar de suspense criado pelos novos detalhes que James revelara a respeito dos seus sonhos tinham sido suavizados pela temperatura mais amena, né? Naquela quinta-feira, a família estava otimista, a noite estava fresca, mas a mesma rotina se seguiu. E quando James já estava deitado escutando a história da mãe para poder dormir, Bruce entrou feliz no quarto para dar boa noite para o filho, beijou James e disse: "Nada de sonhar com um rapaz essa noite, hein, meu chapa?" No que o James respondeu: "Papai, o nome do rapaz é James." "Não, querido, seu nome é James", disse Andrea. No que James insistiu: "Sim, mas o outro rapaz também se chama James, só que ele tem um outro sobrenome." Andrea ficou confusa. "Você se lembra do sobrenome do rapaz?" Não consigo me lembrar." Bruce e Andrea estavam sentados na cama. Era mais um daqueles frágeis momentos em que James dava espontaneamente alguns detalhes, pouco selecionados, como se estivesse deixando cair pérolas. "Filho, você consegue se lembrar do nome de mais alguém no seu sonho?" perguntou Andrea. "Algum amigo seu?" James se concentrou por um momento e em seguida seu rosto se iluminou e ele disse: "Eu me lembro do Jack." "Jack." Era um nome, mas não era nada de extraordinário. Havia milhões de Jacks que haviam morrido na Segunda Guerra Mundial. Ele poderia ter dito Frank, Tom, Joe e Jack. Poderia até mesmo ser apenas um apelido, né? Mas Andrea decidiu continuar. "E você se lembra do sobrenome do Jack?" Então, James respondeu com muita nitidez e naturalidade: "Lembro, mamãe, era Larsen. O nome dele era Jack Larsen." Pronto, agora não tínhamos ali qualquer Jack, tínhamos um Jack Larsen. "Vá logo buscar papel e caneta", disse Bruce, tentando refrear sua agitação. Andrea desceu até o escritório e pegou o bloco e a caneta. E Bruce começou a fazer anotações, tentando se lembrar de tudo na sequência. Andrea percebeu que James já estava sonolento, mas de qualquer forma resolveu fazer mais uma pergunta. "James, Jack era amigo do rapaz chamado James?" Ao que o pequeno James retrucou: "Sim, ele era amigo de James e ele também era piloto." Pronto, eram informações demais para assimilar. Não poderiam mais pressionar o filho. Ele já estava bocejando, pronto para dormir, de modo que beijaram na testa da criança e se encaminharam para a sala de estar, onde se sentaram em silêncio tentando digerir mais esse acontecimento. Chegou o dia de ação de graças e Bruce comprou de presente para o pai um livro chamado A Batalha por Iwo Jima. Ted, que era o pai de Bruce, era fascinado por qualquer fonte de informação sobre a atuação do Corpo de Fuzileiros Navais no Oceano Pacífico na Segunda Guerra Mundial. Na manhã de sábado, entediado com os desenhos animados, James pulou no colo do pai, que estava ali, e juntos eles começaram a folhear o livro que dariam ao vovô no dia de ação de graças. Em determinado momento, chegaram a uma página que continha uma foto de Iwo Jima. Iwo Jima era uma pequena ilha japonesa que foi palco de uma grande batalha na Segunda Guerra Mundial. Foi então que James apontou para a figura da ilha e disse ao pai: "Ó, papai, foi aí que o avião que eu estava foi derrubado." "Quê?" "Foi aí, papai, que meu avião foi derrubado pelos japoneses." "James, o que você está querendo dizer?" "Eu já disse, papai, foi aí que acertaram meu avião e ele caiu." Bruce então correu para o escritório, onde tinha uma cópia do dicionário da American Naval, e descobriu que o Natoma Bay esteve em Iwo Jima para combater e dar respaldo à invasão pelos fuzileiros navais norte-americanos em março de 1945.
Esse foi outro daqueles momentos surpreendentes em que Bruce ficou ao mesmo tempo perplexo e furioso diante desse mistério todo. Algo estava acontecendo e ele não sabia o que. Bruce sentiu que procurava desesperadamente um caminho para seguir, guiado por pequenas informações dadas por uma criança de 2 anos de idade. Era algo completamente diferente de todos os métodos de pesquisas convencionais utilizadas por ele, tanto na faculdade quanto na escola. Para seguir em frente, ele precisaria muito de inovação, inspiração e sorte. Bruce então se lembrou do pai. Se lembrou que Ted sempre comparecia a uma reunião anual dos fuzileiros navais que serviram na China. Foi então que teve aquele estalo. Talvez houvesse uma reunião de veteranos da Segunda Guerra Mundial. Bruce digitou a frase reunião de veteranos da Segunda Guerra Mundial e recebeu como resposta um monte de sites. E um desses sites continha uma referência a um porta-aviões de escolta. Navegando no site, Bruce encontrou uma outra referência a uma reunião de uma tal de Natoma Bay Associação. Bingo! Bruce decidiu que participaria dessa reunião, custasse o que custasse.